Bom, turma, sejam bem-vindos ao canal, né? E hoje eu vou trazer um assunto aqui mas bem contraditório, né? Mas importante aí para a vida, né? O acompanhar da vida não só de você que é adulto, mas se você tem uma criança também, por favor, né? Você que é pai, mãe, tio, tutor, professor, não importa. Se algum momento da vida vocês puderem ensinar esse conteúdo que eu vou falar nesse vídeo hoje para as crianças, né? Porque o que faz a oportunidade do ladrão, né? O que faz o ladrão são as oportunidades de roubar, né, gente? Então, se vocês ensinarem as crianças desde pequena a não cometer os atos que eu vou falar nesse vídeo, simples palavras, né? Isso pode ajudar demais no futuro delas. Lembrando, né, se tem criança e vocês não gostam que elas aprendam palavrão, né, ainda não têm discernimento para escutar isso aqui, ainda mais a criança quando ela está na fase de aprendizado, por favor, não mostre esse vídeo para elas. Tira elas de perto e vão assistir quando tiverem, assim, distante delas. Se estiver dormindo ou estiver no colégio, outra coisa. Agora, se a criança já consegue entender, né, os seus conselhos e tudo, aí, se quiser deixar elas aqui, fiquem à vontade. Só que o detalhe, vai sair palavras aqui nesse vídeo, né, que eu vou ter até que falar pro YouTube que tem palavras de baixo calão aqui, porque é o aprendizado de hoje. Então vamos lá para o conteúdo em si, certo? Os pensamentos, né, os efeitos positivos e negativos de se falar palavrões. Sim, gente, além de todas as energias negativas do espírito, né, o espiritismo fala sobre palavras de baixo calão, certo? Palavras de cunho negativo e tudo, vocês verão no final desse vídeo, né, que também tem as suas benfeitorias segundo o site do Globo, que eu li, né? E depois, se provável, eu também leio alguns trechos de lá, tá? Vamos lá, gente, palavras, né? As primeiras palavras que vamos falar aqui são palavras de cunho repugnante, fedorento, nojento e desconfortável em geral para os seres humanos. Quais palavrões são esses? Seu lixo, o seu bosta, o seu cocô, o seu excremento de gente, o seu merda, não sei o quê. Então, se vocês falam essas palavras a fim de subjugar, geralmente essas palavras aqui são usadas, né, no nosso idioma e no nosso entendimento cotidiano para subjugar, humilhar, né, e degradar o próximo ou a si mesmo. Às vezes você está nervoso contigo mesmo, você fala assim, eu sou um bosta, eu sou um lixo. Gente, muito cuidado, tire esses termos da boca, certo? Se for para ofender a si ou a outra pessoa ao seu redor, não falem essas palavras, tá? Então são palavras repugnantes, né? E além também de ficar feio, né, para você falar, né, você vai ficar conhecido como boca suja. Aí as pessoas que você deferir isso vão ficar com raiva de você, pode te dar processo, né? Pode acontecer problemas, né? E aí é o seguinte, quais são os efeitos negativos que elas causam além disso? De confusão, briga e discórdia entre você e a pessoa que você está xingando, né? Falar essas palavras, como elas são palavras nojentas, né, e desprezíveis ao ser humano, se vocês falarem essas palavras, né, a fim de prejudicar os outros ou a si próprio, você vai atrair para a sua vida lástimas, desconfortos, eu já acabei de falar, distanciamento social e, além de tudo, fracasso em todos os ramos da sua vida, mas principalmente no seu relacionamento, ou seja, não só relacionamento íntimo com a sua pessoa amada, mas seus relacionamentos familiares, né? E com seus amigos ou pessoas próximas, entes queridos, né? E também perca no emprego. Vocês falam assim, nossa, mas eu não estou xingando meu patrão, como é que eu vou perder? Ô, gente, este é o poder negativo que essas palavras atraem para a sua vida. Então, vocês proferirem essas palavras a fim de prejudicar o próximo ou a si próprio, mesmo que vocês não tenham a intenção de brigar com seu patrão,
você pode sim perder seu emprego, porque é um efeito negativo. Essas palavras têm poder, né? E por isso elas são conhecidas como palavras de baixo calão, ou seja, de baixa energia. Se você, no momento de profetizar essas palavras, você tiver com energia negativa, né, sua vida não estiver indo muito bem, ou você estiver com um problema de saúde, né, física e mental, vocês podem atrair qualquer porcaria para a vida de vocês, né? E nesse caso, né, perca de emprego, fracasso nos seus empreendimentos, briga com o seu amor, distanciamento dos seus parentes e amigos, além de briga, desconforto, problemas judiciais, né? Às vezes aí pode vir também, né, um processo judicial, você xingar essa pessoa estiver gravando, né? E aí, cara, N problemas, pode também dar prisão, certo? Ou então até mesmo a morte, né? Em alguns casos, né? O desencarne, né? E aí, vamos lá. Então, tirem essas palavras, tá, da sua boca. Se for para agressão e se for com propósito, né? Depois eu vou falar quando não se tem o propósito, tá? Vamos lá, agora, outros tipos de xingamento, nesses casos aqui, são aqueles xingamentos relacionados a problemas de relacionamentos pessoais ou alheios. Ou como assim? Né? Você tá vendo lá seu amigo, sua amiga, o cônjuge dele tá ficando com outra pessoa. Você fala, você é um corno, você não tá vendo a verdade? Ah, você é uma piranha, você tá ficando com vários homens ao mesmo tempo. Ah, você é um viado, você tá aí namorando outro homem, você devia namorar uma menina. Enfim, qualquer coisa referente a isso, qualquer xingamento referente à vida pessoal alheia, né? Ou a orientação sexual do seu parceiro, ou do seu amigo, da sua amiga, ou do seu próximo. Você não deve xingar, por causa de quê? No Espiritismo fala que cada pessoa que tem que procurar evoluir cada vez mais. E às vezes as pessoas estão passando, né? Mesmo que você saiba e ela não aceite, se ela aceitar o seu conselho, tudo bem. Mas agora você xingar a pessoa porque ela tá cega e não tá vendo o seu conselho, gente, deixe essa pessoa se lascar. Mesmo que você não deseje o mal para ela, deixe que ela aprenda a enxergar o mal por conta própria. Por causa de que isso faz parte do evolutivo dela aqui da Terra, da vida dela. Para ela aprender, ela evoluir. Se ela não quiser escutar o seu conselho, deixa ela sofrer. Mas agora você vai xingar ela, esses palavrões feios, né? E, enfim, né? E hoje em dia, discriminação sexual, né? Com a opção, a escolha, a livre escolha que tem, que a gente fala que a gente está num país laico e democrático, né? Se a pessoa escolheu ser homo, certo? Lésbico, não importa. A comunidade LGBTQIA+, está aí. Com duras pesadas, né? E proteção a eles. E a vocês mesmos. Se vocês quiserem aí mudar aí de orientação de uma hora para outra, é a critério de vocês, tá? Cada um com os seus ensinamentos. Aí você vai proferir esse tipo de palavrão, chamando o de gay, de viado, de vadia, esses negócios, piranha, corno, vaca, boi, enfim. Se tiver a intenção, né, de xingar, humilhar, menosprezar ou ferir o sentimento alheio por uma escolha dele ou por um lado que ele não enxerga, né, ou por exemplo, se uma traição, né, do ente querido, do ente amado, e você vai lá e vai xingar a pessoa. Ou às vezes nem é nada disso, você vai só xingar mesmo a pessoa aí com esses nomes para ofender as pessoas ou por ignorância própria. Então olha só o que você pode trazer para a sua vida, certo? Falar tais termos atrairá ao blasfemador. Ou seja, você está blasfemando, você está xingando as pessoas disso, você está cometendo o crime da blasfêmia, tá? E isso trará para você separação, ou seja, você vai xingar a pessoa lá por causa do relacionamento dela com o ente amado dela. Aí, na verdade, esse aqui tem um efeito contrário, certo? Quem dá o baque é quem toma, ou seja, efeito de tutela, efeito de imã, certo? Você atrai para você a mesma energia negativa que você está tampando no seu próximo, certo? Ou no seu semelhante.
Então, cuidado, porque se você falar isso com as pessoas, o efeito negativo, a aura negativa que esses palavrões vai atrair para a sua vida é justamente o oposto. Em vez do colega lá, que você está jogando esses palavrões, né? Aqui, e separar do ente querido dele, quem vai acabar tendo uma separação amorosa vai ser você. Aí vocês falam assim, mas como? Eu não tô xingando meu amor. Ô, gente, palavras de cunho negativo, a energia negativa que essas palavras atraem para sua vida, né? Evitem, porque existe sim a lei da atração, certo? E nesse caso que é a lei do imã, tá? A lei de Tesla, que fala que palavras, quando jogadas ao vento, voltam para si com o dobro do poder. Então, muito cuidado, tá? Podem aí atrair para o blasfemador separação familiar ou com ente querido, brigas judiciais. É claro, você vai xingar alguém de gay aí, se ele for na polícia fazer um BO aí, ou for na justiça, isso aí dá até cadeia, tá? Então, cuidado, tá? Brigas judiciais, violência doméstica, quando é referido a alguém da família, né? Você vai ter problema com violência, entendeu? E tudo. Separação do cônjuge, é o que eu acabei de falar, né? E até mesmo prisão, é claro, né? Intolerância hoje, né? A comunidade LGBTQIA+, hoje, da cadeia, certo? Então, muito cuidado, tá? Mas aqui no ato do espiritismo, né? E tudo, é esse caso aí, cara, a separação do cônjuge ou do seu ente querido, né? A lei da gravidade, né? Que tudo que vai e volta, tudo que sobe desce, né? E a gravidade, vocês sabem, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Cada metro que o item desce, ele fica ao quadrado da velocidade e do baque, né? Então, vocês tampando palavras ao vento, tampa a palavra pesada para cima da cabeça dos outros, cuidar que vai cair na sua cabeça como um tiro de canhão, tá? Então, fica esse aprendizado aí. E aprendam um pouco também de ciência, né? Isaac Newton nessa história aí, e lei da gravidade em cima, né? Vamos lá, gente. Próximos termos aqui que vocês não devem falar de forma nenhuma para ninguém, a fim de prejudicar os outros, né? Termos que referentes ao Senhor do pecado e das lástimas. Quem é esse? Lúcifer, Satanás, diabo, demônio, capeta, esses palavrões, esses aí que se referem ao Senhor das trevas e do pecado. Meu, esses termos são muito, muito comuns, cara. Volta e meia eu escuto gente falando isso. Meu avô, quando era vivo, por exemplo, ele vivia xingando meu tio Tarcísio aqui dentro de casa de diabo. E olha só, entendeu isso aí, cara? Eu da época, hoje eu tenho 30 anos, na época eu tinha 7 anos de idade, eu já escutava. Então eu sei muito bem as guerras que teve aqui em casa, problemas aqui, então isso aí por causa desses xingamentos. Então isso aqui é um aprendizado próprio meu e eu falo para vocês, não usem isso aqui dentro da sua casa, tá? E muito menos aí para ofender o próximo e nem a si próprio, tá? Vamos lá. Tais termos são de origem extremamente maliciosa, sendo usados por longos milênios em seitas ou rituais satânicos e trazem a vida do seu pronunciador, ou seja, para si próprio, você está pronunciando isso que vai ser atraído para si próprio, todos os tipos de tragédias ou enfermidades gravíssimas, como e também conflitos. Aí aqui tá conflitos em geral, ou seja, com qualquer pessoa ao seu redor, ou consigo próprio, né? Porque a energia dessas palavras aqui é pesada demais. Lembra, você tá traindo para dentro da sua casa nomes, xingamentos ao Senhor de todo o mal do mundo, cara, e da atualidade. Inclusive, cara, Lúcifer, Satanás, capeta, esses nomes na Bíblia. Vocês sabem a que se refere, né? Então, muito cuidado, cara. Não fica xingando os outros com esses nomes, não, cara. E tira esses termos da boca de vocês, tá? E aí atrai conflitos, atração de espíritos obsessores ou de baixa vibração para dentro da sua casa. E pior, se você fala isso na casa de uma pessoa que está com baixa, como se fala, baixa vibração, às vezes ela tá passando com enfermidade, você vai lá e xinga ela, ou você atrai aquele obsessor para dentro da casa dela, para acabar de piorar o estado dela.
Então, cara, não xingue, não faça esses palavrões, tá? Evita esses palavrões aqui, tá? Em muitos casos, levar você ou esse ente querido de baixa vibração até a morte. Sim, às vezes a pessoa está em coma, você vai lá e vai xingar. Ah, essa desgraça, esse diabo não morre. Aí vai, dias depois a pessoa morre. Aí você vai ficar com o peso da consciência. Olha só o que você trouxe para ela. Você trouxe, às vezes, um obsessor ali, você não sabe, você não tá vendo a energia que você tá trazendo para aquela pessoa que tá enferma ali e tudo, né? Aí depois é que fala, né? É a justiça divina. Você vai fazer um mal extremo para essa pessoa, depois você vai ter que pagar por esse mal em algum momento da sua vida. Certo? Leite né? Como é que fala? Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Você feriu uma pessoa, você vai tomar aquele baque de certa forma depois, né? De qualquer forma na sua vida depois. Então, gente, evita esses termos, tá? Se referindo ao Senhor de todo mal e Senhor das trevas. Não fale esses termos em lugar nenhum. Jamais, tá, gente? Agora, gente, vamos para o próximo tipo de termo que vocês não podem usar de forma nenhuma. Termos de cunhos pejorativos a fim de subjugar a inteligência de alguém. Às vezes tá no colégio, aí que eu falo as crianças aí, se puder ensinar isso para as crianças, né, para não cometerem isso. Por causa de que às vezes você é criança e tudo, né, tá sentado lá no colégio, quem sabe aí, quem fez isso aí sabe do que eu tô falando, ou quem já presenciou também. Aí você tem facilidade em uma certa matéria que o seu coleguinha aqui do seu lado não tem. Entendeu? Por exemplo, matemática. Eu sempre fui ótimo e era péssimo em português, tá? Aí tinha um monte de gente na minha turma que era ruim em matemática. Aí você vai lá e começa, né? Eu não falava isso, né? Porque desde pequeno minha mãe me ensinava a não ficar humilhando as pessoas, né? Mas eu já cansei de ver, né? Assim, pessoalmente, né, no colégio, outras pessoas, outros colegas falando. E já vi muito aí na vida social aí, no YouTube mesmo aqui, já cansei de ver, né? Vídeo de criança falando isso. Ah, você é um burro. Ah, você não acertou, era tão fácil. Você é um jumento. Ah, você é um encéfalo, você é um idiota. Você é um analfabeto, um mongoloide, você é burro, né? Você é um fracasso de mente. Gente, ensine as suas crianças, não façam isso hora nenhuma com os amigos, tá? E você também que é adulto também, acha que uma pessoa que está do seu lado é menos inteligente, isso até é ruim falar, né? Porque às vezes menos inteligência não existe. Todos nós somos filhos e filhas iguais ao Senhor Criador de todo o cosmo, né? Ou seja, Deus. Deus é o Criador universal e nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. E nós somos co-criadores. Ele é o Criador e nós somos co-criadores. Então, esse negócio de menos inteligência que um tem contra o outro, isso aí, cara, é balela. Por causa de quê? Porque inteligência, todo mundo tem a mesma inteligência. Aí você fala, não, eu não tinha a mesma inteligência que Isaac Newton, que Nikola Tesla, né? E tudo, e outros gênios aí, né? E tudo. Aí eu falo para você, beleza, eles eram o quê? Tesla, né? O senhor da eletricidade. Newton, o senhor da gravidade, né? E das leis da física da Terra, né? E tudo. Lei da reação, da atração, lei da gravidade, enfim, né? Lei do vai e vem. Mas aí, e você? Olha, Newton podia ser bom em física, mas você é bom em português, você é bom em matemática, você é bom no seu trabalho, do dia a dia, entendeu? Então, cada um, às vezes, um é melhor do que você uma coisa, mas você pode dar aula para esse outro que é melhor em você do que você é bom, entendeu? Então, isso aqui é muito relativo. Então, pare de subjugar a pessoa que você acha que é inferior a você em pensamento, em nexo, porque você, além de tudo, além de se atrair esses males que eu vou falar aqui para você, para a sua vida, né, e para os seus próximos, você não está sendo melhor e superior a ninguém. Você, na verdade, está sendo inferior quando você atrai esse tipo de pensamento para a pessoa. Além de você fazer mal para aquela pessoa, ela vai subjugar ela pensar que ela realmente é aquilo que você está falando, né? Quando ela estiver por baixo, você vai acabar atraindo coisas
extremamente negativas para você em contraparte, tá? Então, vocês chamarem as pessoas com esses termos, né, de subjugação racional, né, de raciocínio, de mente, né, e de inteligência, você vai atrair para si próprio como efeito de imã, ou seja, tudo que você joga, você vai recolher. Nesse caso aqui, sérios problemas de saúde e mental, tá? Saúde mental, tá? Ou seja, você agora é sã, certo? Da cabeça, você é inteligente, tá? Você, inteligente como eu falo assim, você já entendeu o que eu tô falando aqui, né? Aí você vai lá, chama a pessoa de burra, daqui uns tempos, quem vai ter problema mental, quem vai começar a ter esquecimento, ter amnésia, certo? Ter tumor cerebral, câncer, né? Vai ser você. Aí lá na frente, lá você vai ter isso. Aí as pessoas ao seu redor, às vezes é uma pessoa boa, bem querida, as pessoas vão falar, nossa, mas por que aconteceu isso com o fulano? Ele era tão gente boa. Aí quando tu vai ver lá atrás, você na infância maltratou muita gente, né? Aí eu falo assim, não a criança ingênua, mas é aquela criança que já sabe que não pode fazer aquilo e faz. Se você fez por vontade de prejudicar o seu amiguinho, meu amigo, melhor você se redimir com ele enquanto ainda é tempo. Porque senão, lá na frente, você vai sofrer essas consequências aqui, certo? Então, problemas de saúde mental, como tumores cerebrais ou problemas cancerígenos em toda a parte do corpo. Ou seja, se você tiver um câncer de mama, certo? Que é mulher aí, você que é homem, vai ter câncer de próstata, certo? Às vezes foi por causa de palavras, termos pejorativos de inteligência que você jogou no seu próximo ou a si mesmo, né? Ou na sua infância ou durante aí sua juventude ou qualquer momento da sua vida, tá? Também pode sofrer também problema de isquemia, esquecimento constante, né? E também doenças autoimunes e degenerativas da mente. Quais são essas duas aqui? Autoimunes degenerativas da mente. Vocês podem pensar em duas, né? O Alzheimer, que a pessoa vai esquecendo aos poucos e depois esquece até de comer nos estágios assim de coma assim, mais constantes da vida. E também o mal de Parkinson, aquilo que a pessoa fica tremendo os membros o tempo todo e não consegue nem pegar mais um copo com água para beber. Olha só. Só o fato de chamar os outros de analfabeto, idiota, esses negócios, esses termos aí, né, esses tipos de xingamento degenerativo, você vai atrair para si problemas autoimunes, como Alzheimer e Parkinson. Até mesmo porque, gente, isso aqui é explicado na ciência pelo seguinte fato. Quem geralmente tem Alzheimer e Parkinson são aquelas pessoas mais nervosas e que estão de mal consigo o tempo todo. Por causa de quê? Qual que é o termo na ciência que fala, qual que é a explicação da ciência que fala que a pessoa atrai o Alzheimer? O Alzheimer, gente, é nada mais, nada menos que o falecimento, ou seja, a morte, certo? Ao longo de toda a sua vida, dos tecidos, né, do sistema nervoso, daquelas células do sistema nervoso que dão o pulso, certo? Dão tipo um pequeno choque, podemos dizer assim, pulsos assim, constantes no seu cérebro, para reativar seu cérebro, para você lembrar constantemente, tá? As coisas da sua vida, do seu dia a dia. Aí o que acontece? Aquela pessoa muito nervosa que fica xingando as pessoas, ela fica tão estressada durante toda a sua vida, eu tô com pressa, eu tenho que chegar no trabalho, não sei o quê, tá? Então vamos lá, se você estiver escutando alguma coisa, é o outro caso que eu falei aqui, minha tia Rita, mora lá do outro lado da rua, veio pra cá pra ficar brava com minha avó. Isso, minha avó tem 95 anos de idade, só falando aqui, tá? Já tá xingando ela aqui. Ó, aí o que acontece? Fica aí a dica pra vocês, é até bom acontecer isso, pra vocês verem que até eu que tô falando isso aqui, eu já falei, eu tenho conhecimentos próprios, olha aí, ó. Xingando uma idosa de 95 anos. Essa aí tá traindo coisas pra ela, mas já cansei de falar com ela. Mulher velha, 60 anos de idade, e a minha avó tem 95. Ou seja, ela tá traindo pra ela males que depois lá na frente, lá, falta de aviso não foi. Então, gente, o Alzheimer é isso. Pessoas nervosas igual ela aqui, tá xingando minha avó. Minha avó tá com o problema ali que ela, né, obesidade, né, não consegue andar direito, anda com muleta e tudo. Aí minha tia tá xingando ela. O que vai acontecer com minha tia lá na frente? Às vezes acontece isso aí, Alzheimer, fica em coma aí, anos e anos aí no CTI, numa cama, no leito de hospital. Aí a gente
tem como saber o porquê que a pessoa teve esses problemas, tá, gente? Então fica esse critério para vocês e fica de aprendizado também. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí, mas eu já estou explicando o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. Gente, agora vamos entrar para outro tipo de xingamento, tá, gente? Qualquer termo semelhante ou qualquer xingamento com o intuito de preconceito ou intolerância geral. Ou seja, o que é intolerância geral? Intolerância sexual, aí entra lá em cima também do caso lá que eu acabei de falar, né? Intolerância religiosa, intolerância de status corporal, ou seja, se a pessoa é mais gorda ou mais magra, eu não suporto gente gorda. Cuidado, tá? Olha só, isso aqui entra aqui. Intolerância política, acabei de falar, nós estamos numa nação, né? O Brasil é um país laico e democrático. Você pode votar no candidato que você quiser. Se você é da esquerda e o seu conhecido é da direita, né? Ou você é da extrema direita e seu amigo, o seu próximo é da esquerda, você vai brigar com ele, tá? Você vai ser intolerante com o ato político dele. Gente, cuidado. Qualquer tipo de intolerância, palavrão, certo? Ou xingamento, qual tipo de intolerância ou preconceito, não importa assim, aonde, né? Ou seja, intolerância ou preconceito religioso, de esporte, futebol, corporal, política, não importa. Olha só que vocês vão atrair para vocês, tá? Por exemplo, vamos dar os exemplos aqui. Sua gorducha, seu viado, sua baleia, seu rolha de poço, sua sapatão, seu tricolor fracassado, enfim, vários e vários, tá? Vários e vários. E como a gente aqui também do espiritismo sofre constantemente bobagem aí, né, de outros aí, né, vamos dizer, outras pessoas aí, que são de outras religiões, falam, esse negócio de céu e inferno aí pros católicos, né? Esse negócio de céu e inferno é balela, esse negócio aí de atração espiritual aí, que fala do espiritismo é balela. Ô, gente, não deixa esse povo pra lá, tá? Se vocês verem pessoas assim ao seu redor, não retruca não, porque vocês vão atrair energia negativa para si. Se as pessoas têm esses pensamentos, gente, e na comunidade, pessoas próximas a vocês, deixa que espalhe pra lá. Por causa de quê? Mais cedo ou mais tarde, na crença deles lá, na religião, que eles sabem, lá que eles doutrinam, mais cedo ou mais tarde, não importa, tá? Mais cedo ou mais tarde eles vão acabar aprendendo, né? Se não aprende com a educação dentro de casa, não aprende com você, por uma pessoa de bem-querer deles, eles vão acabar aprendendo com o mundo, né? Esse mundo que a gente tá aí de provas, expiações e de brigas constantes, né? Que aqui se faz, aqui se paga. Então, não atraia para você energia negativa, né? Aí o cara lá vai cometer preconceito com você e tudo. Se for uma coisa que você pode deixar pra lá, você ignora. Não, mas eu gosto de responder na hora, eu gosto de falar na cara. Tenta evitar o inevitável, tá, gente? Por tudo que vocês puderem evitar, o máximo vocês evitam. Agora, se não for inevitável nem nada, a pessoa tá cometendo um crime contra você, passível de justiça, em vez de você brigar, em vez de você responder, pega o seu celular no bolso e começa a filmar essa pessoa fazendo a ilegalidade. Aí você vai na polícia, certo? Abre um BO contra essa pessoa, certo? Por agressão verbal, e depois a pessoa continuamente processo. É isso. Vocês vão ganhar mais lucro, tá? Ou vocês vão ensinar mais a pessoa do que você brigar com ela e ficar xingando ela, tá, gente? Então vamos lá. Por que tais termos, né, de preconceito ou intolerância podem atrair para quem blasfema essas palavras, daí esses termos bravos aí, ou essas intolerâncias? Olha, podem atrair para o futuro ou o seu presente, ou seja, pode ter problemas atuais, tá? Podem atrair coisas, energias negativas atuais para a sua vida, para o agora, tá? E não só para o futuro. Então esse tipo de coisa aqui, gente, é muito sério, tá? Não façam com ninguém. Se vocês querem conviver em sociedade, aprendam a respeitar qualquer tipo de controvérsia alheia, tá? Cada um é assim, livre para escolher o que quiser da sua vida, tá? Não só a sua própria religião, não só suas próprias vestes, a sua música, igual uns aqui falam aqui, né? Por exemplo, eu tenho 30 anos, eu gosto de flashback antigo.
de épocas que eu nem era nascido, tá? Eu sou dos anos 80, eu gosto de música dos anos 60, 50, e os meus colegas de infância me chamam de velho, né? Aí por causa de que eles gostam de funk, que eu já não gosto de funk, mas eu respeito eles, tá? Quando eles estão escutando funk, eu não falo nada, tá? Agora, quando eu tô escutando minhas músicas, eles vêm falar mal de mim, né, e tudo. Então, cara, ignora, gente, ignora. Não entra não, tá? Então, pode atrair para o seu presente ou futuro, certo? Todo tipo de problema social. Não sei se vai acontecer isso. Problema social é um caso sério. Enquanto fala problema social, só nas redes sociais que as pessoas falam muita besteira, achando que tá, né, blindada dentro de casa, falando merda na rede social. Como posso falar aqui, o Google sabe de tudo, tá? Se alguém aí for na justiça e querer te processar no Google, né, pedir o Google para te passar todas as informações de você, como seu endereço de IP, onde o aparelho está localizado, que falou aquela blasfêmia na rede social, certo? Sabe o seu nome completo, sua idade, sabe tudo. Sabe, se você espirrar, hoje em dia, seu aparelho está ali, você vai para algum lugar, seu aparelho está com ali o serviço de geolocalização ativado, te achar, cara, se as autoridades policiais e judiciais quiserem te encontrar onde você estiver, você pode estar no meio do mato, tá? Aí lá no meio do mato lá, pega muito mal o sinal do celular, só que seu celular está o tempo todo com o serviço de localização ativo. Se tiver uma rede ali, cara, um satélite próximo ali, já era. Vão te encontrar, certo? Então, muito cuidado. Problemas sociais, cara, é demais, tá? Vamos lá. Problemas familiares. Eu tô falando aqui, minha tia, né, com a minha avó. Deixa ela pra lá, tá? Pode acarretar problemas familiares para você e pessoas próximas, como brigas entre seus familiares e entes queridos, né? Discussões. Aí, agora vamos entrar pro lado do espiritismo. O que isso atrai para a sua vida? Vamos lá, problemas de saúde que você pode ter graças a esses aí desconfortos, essas intolerâncias suas. Você pode ter problemas cardiovasculares. Por causa de quê? Você está estressado, você está em desacordo com a escolha do seu amigo, do seu próximo, você está em desacordo, você está estressado, você está atraindo raiva para você. E o que a pessoa que tem raiva acontece, gente, que eu falei lá? Morre o sistema imunológico, né? E aí pode ter mal de Alzheimer, e além disso pode ter problemas cardiovasculares, derrame, infarto, certo? Enfim, entre outros problemas também, pode ficar depressivo, tá? Enfim, cuidado, tá, gente? Problemas graves e dolorosos da coluna. Você fala assim, nossa, eu tô com o bico de papagaio, eu tô com uma hérnia de disco aqui, tá me matando. E olha, eu sempre andei ereto, nunca andei curvado, nunca andei torto com a coluna. Às vezes você tem a postura mais perfeita do mundo e tá sofrendo isso. Aí quando vocês vão ver, às vezes é poder de palavras aí pejorativas, entendeu? Intolerância que você jogou em cima do outro e você atraiu essas dores para si, tá? Então, muito cuidado, tá, gente? Novamente falando. Entre outros problemas judiciais, como processo, prisão ou até mesmo agressão física, ou seja, você fala isso em rede social, por exemplo, aí as pessoas vão ficar com raiva de você, os seguidores daquela pessoa que você atingiu, ou então os amigos próximos, uma pessoa que você proferiu alguma porcaria dessas aí, alguma intolerância dessa e tudo, as pessoas vão querer te linchar, e aí você pode ir até mesmo nesses casos, né, mais fatais, e chegar ao óbito. Então, muito cuidado, tá, gente, ao ter intolerância e preconceito com os outros, tá? E não só no social, tá? Mas no seu dia a dia e no seu próximo também, tá, gente? Agora, outros tipos também de palavrões. Aí aqui é todo o resto, tá? Quais são eles? Termos de expressão de raiva ou estresse momentâneo. Aí você tá no momento. Aquele lá. Você tá no momento da raiva. Alguém te fez raiva agora, por exemplo. Aí você vai lá e assim, naquele exato momento, você tá proferindo de vontade própria um mal para aquela pessoa, que depois, quando você tá no momento calmo, você fala assim, nossa, eu fui muito injusto, foi uma coisa de momento. Então, gente, muito cuidado, tá? Se você tá com raiva no momento, põe água na boca, igual eles falam na casa espírita que eu sigo, põe água na boca de xingar os outros, tá? E pensam 1000 vezes, porque nesses momentos, cara, de estresse momentâneo, é onde a maioria dos palavrões surgem aqui, tá?
droga, lixo, filho da puta, vai tomar no, né? Me chupa, chupa minha banana, enfim, entre qualquer outro tipo de termo que seja raiva momentânea. Gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tentam ser o máximo possível aí calmos, certo? E mente sã antes de proferir algo, porque se você jogar algo, né, mesmo que de momentâneo, para ferir alguém como resposta àquela raiva que você está no momento, às vezes você pode causar para si, trair para vocês vibrações energéticas muito assim baixas, né? E obsessores que vocês depois vão se arrepender e vai ser tarde demais. Por causa de que criança quando briga, né? Coisa de momento, criança, como é um ser ingênuo, né? Assim, e puro, a criança briga agora, daqui a pouco tá de bem. Mas com o adulto não é assim não. O certo adulto vai ficar com raiva de você e pode gerar aí brigas infinitas para o resto da vida, tá? Então, muito cuidado, tá, gente? Aí, vamos lá, né? Vamos agora, isso aqui foi uma dica minha e do que eu entendo por si, né? Agora, vamos ler aqui os males, em geral, que fala, né? Atrai inúmeros outros males momentâneos ou a longo prazo com ampliação da sua própria raiva. Ou seja, você tá com raiva, aí tem aquela pessoa que joga a raiva nos outros, extravasa e fica mais calma quando xinga alguém. Mas é aquela pessoa, né, que amplia a própria raiva ao xingar. Ou seja, quanto mais você xinga o próximo que está te fazendo mal no momento, mais nervoso você fica. Então, isso já é, né, uma forma de castigo. Ou seja, se você está cada vez mais nervoso de acordo com você xinga cada vez mais, então, cara, se você não quer ficar nervoso, quer ficar calmo, para de xingar. Para de xingar, certo, gente? Para de xingar. E aí, nisso vocês não vão ficar mais nervosos. Porque é aquilo que fala, que o ódio é o veneno que a gente bebe querendo que o outro morra. Então, se você está xingando, você está se sentindo mal com isso, está cada vez mais nervoso, para de xingar. É isso. É o remédio mais simples que tem, cara. Põe um esparadrapo na boca. Tá? Às vezes vale mais engolir o sapo, gente, do que jogar palavras ao vento, que às vezes as palavras que você joga ao vento não tem mais como retornar, tá? E aí vamos lá, né? Igual a lei do som, né? Que o som, ele vai em ondas sonoras e ele vai ao vácuo, né? Se tem um vácuo ali, não tem barreiras à frente, onde o som não possa se dissipar, ele vai como um eco na montanha. E vai se expandindo até quilômetros de distância. Então, muito cuidado, tá, gente? Além disso, além de intensificar a própria raiva, pode causar distúrbios alimentares, pessoas que perdem o apetite, né? Às vezes por xingar e às vezes por raiva momentânea. Nossa, eu tô tão nervoso que eu não consigo nem comer. Olha só, então esse caso aí, né? Insônia, né? Fadiga, ansiedade, dor de cabeça, depressão, prisão de ventre, dores lombares, fraqueza muscular, inchaço nas pernas, febre alta, incapacidade de ler e pensar e escrever, certo? Aqui é momentâneo, você às vezes está xingando tanto que você não consegue pensar mais em nada. Às vezes você estava querendo pensar, lembrar de uma coisa e você, ai que merda, eu não consigo lembrar disso. É que você não vai lembrar mesmo, tá? Você fica incapaz até mesmo de raciocinar nessas horas. Bruxismo, tá? Você aí que tem problema aí de bruxismo, ficar rangendo os dentes, né? Isso aí traz problemas bucais, né? Você vai ter que pagar dentista caro depois, né? Enfim, olha só. Frio ártico. Esse aqui é o termo. Vocês vão falar, que é isso? Que é isso? Eu nunca vi falar isso na vida. Ô, gente, o frio ártico é aquela sensação de mudança de temperatura repentina, contrária à temperatura atual do ambiente. Ou seja, às vezes a pessoa fica tão nervosa e tá o maior calorão. Tá 40 graus lá fora, você tá na sombra. Aí você fica tão nervoso que você, em vez de sentir calor, né, que é o mais natural de acontecer, você começa a sentir frio, você começa a querer se cobrir, certo? Ou às vezes tá frio pra caramba, você começa a xingar e você começa a sentir calor do nada. Entendeu? Então, gente, isso é o frio ártico, tá? O seu corpo, quando você tá com raiva, às vezes você tá xingando, você tá traindo tanta vibração energética que o seu corpo começa a distorcer a temperatura do ambiente e atrair para você temperatura contrária. Aí, às vezes, você pensa que você está com febre, mas você não está com febre, você está com esse negócio chamado frio ártico. Isso acontece muito em pessoas nervosas e que ficam xingando os outros, tá, gente? Então, isso aí é um problema sério, tá?
E aí você pensa que você tá com problemas aí neurais, né? Ou problemas assim psicológicos, né? Por excesso de calor e tudo. Aí quando você vai ver, aí você para analisar, às vezes você tá xingando os outros, aí você tá com raiva. Aí quando você fica calmo, você volta à sua temperatura normal ambiente, entendeu, gente? Então, é isso que chama frio ártico, para quem não sabe, certo? Aqui também eu, quanto posso dar conhecimento, eu dou, né? Então, eu já sabia disso, né? Então, por isso que eu estou explicando, mas para quem não sabia, né? Não sabia o que significava esse termo, né? Frio ártico, o que que é isso? É justamente isso. Você, quando você xinga alguém, você está com muita raiva, você acaba sentindo temperaturas elevadíssimas, extremas e contrárias ao ambiente natural atual, entendeu? Se está muito frio, você vai sentir muito calor. E se tiver muito calor, você vai sentir muito frio a ponto de se cobrir. Às vezes apenas por causa da sua raiva, né? E da sua indignação e por causa que você fica xingando também, né? As vibrações negativas acabam trazendo o oposto para a sua vida. Ou seja, em vez de te trazer conforto, né? E assim, calma, vai te trazer desconforto, briga constante e a lei de frio ártico, né? Olha aí, tá? Então vamos lá. A lei também de discórdias sociais, é claro, você vai xingar alguém, cara. Aí você vai causar discórdia, não só social, mas como seus amigos também e parentes próximos, né? Então cuidado, tá? E também discussões em casa, muitas vezes briga com o ente querido, né? E até mesmo às vezes prisão, tá? Você vai xingar o seu próximo aí, né? Ah, vai tomar no cu. Às vezes o cara é um militar, tá no seu ato da profissão ali na hora, você ficou com nervoso, xingou ele, desacata a autoridade, cadeia, entendeu? E às vezes pode levar até o óbito também, tá? Você vai xingar o cara aí que é drogado, esse negócio, o cara vai pegar uma arma. Repita o que você falou, vai trazer um gatilho, a sua pufa. Aí quando você vê, fez a passagem. Então, gente, evitem esses termos, tá, gente? Agora, vamos para a segunda parte do vídeo. Já falei tudo. Aí vocês falam aí nos comentários, você esqueceu de falar esse tipo de termo. Gente, ali eu já generalizei todos os termos para não ter que ficar falando um por um, tá? Que se eu fosse falar todos os palavrões do mundo, eu ia ficar 100 anos aqui. Lembrando, né, que ó, isso que eu vou ler aqui agora, não tem só palavrões no nosso idioma, em português, né? Tem inglês, tem espanhol, tem italiano, tem francês, enfim, todo idioma no mundo tem o seu xingamento, tá, gente? Aí agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte que eu falei lá, né, da revista O Globo, né, que tá na internet e tudo. Certo? Agora vem os benefícios dos palavrões. Lembrando, gente, esses malefícios que eu falei aqui é aquilo que eu falei antes. É quando a gente tem a intenção de ferir, magoar, subjugar a si ou outra pessoa. Mas tem aqueles palavrões quando a gente xinga, certo? Por certas coisas do nosso cotidiano, quando a gente não tem intenção de nada. A gente às vezes xingou, porque a gente está sentindo dor, entendeu? Esse negócio. Aí você apenas xingou para desabafar e não para prejudicar. Tem essa diferença, certo? Agora vamos lá para o caso do desabafo. Aí vem os benefícios do xingamento no caso de desabafo, tá? Próprio, ou seja, não tá querendo ofender ninguém, você falou apenas ali por uma circunstância que aconteceu que te fez xingar naquela hora, né? E vamos lá. O primeiro caso que fala aqui na matéria, gente, é a maior tolerância à dor, por causa que fala numa escola de psicologia, né, da Universidade de Kelly, nem sei onde fica isso, tá? Às vezes vocês sabem onde fica Kelly, não sei onde fica, tá? Determinaram que xingar pode ter o efeito de diminuir a dor ou de efeito analgésico, tá? Aí, nessa faculdade Kelly, gente, eles botaram 64 pessoas voluntárias que se voluntariaram para ter essa experiência de tortura. O que eles fizeram? Mergulhar a mão dessas 64 pessoas em uma banheira de água gelada e cheia de pedra de gelo. Ou seja, a água já estava gelada e enfiaram pedra de gelo. E ainda jogaram ainda por cima um pouco de álcool ainda para ficar mais gelada ainda, tá? E mandaram as pessoas enfiar as mãozinhas lá. 64 pessoas voluntárias, tá? Pra vocês terem uma noção. E depois, eles repetiram o mesmo processo com outras 64 pessoas involuntárias, né? Aliás, voluntárias, com o mesmo processo, só que numa sala diferente. E o que acontece, gente? Aí eles deixaram os pesquisadores, né? E os estudantes dessa universidade do lado de fora de um vidro, né? A prova de som.
né, para ficarem analisando o que ia acontecer numa sala e na outra. E na sala da direita, eles mandaram 64 voluntários que estavam com a mão naquelas pedras de gelo ali, né, sentindo dor ali, né, e congelamento na mão, mandaram eles xingarem palavrões para expressarem, né, para poder ali expressar aquela tortura que estava ali, né, ou apenas um ato de se expressar, né, expressar a dor ali e tudo. E na outra sala, à direita, eles pediram lá os voluntários, né, que em vez de xingarem palavrões, eles tentarem falar palavras positivas, né, por exemplo, assim, eu tô sentindo dor, mas eu posso, eu consigo, enfim. E aí, gente, o que descobriram os pesquisadores? Que a sala da esquerda, aonde o pessoal estava xingando, eles conseguiram forças para ficar mais tempo com a mão ali no gelo, na tortura, do que naquela sala que o pessoal que estava com as palavras positivas ficaram. Quem estava com palavra positiva falando, eu posso e tudo, aí o que eles quiseram provar é o seguinte, às vezes a palavra negativa pode ter poder maior sobre aqueles que têm a palavra positiva. Ou seja, o fato de xingar fazia que a pessoa ali ficasse com efeito anestésico e conseguisse ficar com mais tempo na mão ali na tortura do gelo do que na sala da direita, onde o pessoal com a mente positiva, né, com as palavras positivas, eles tinham aquele pensamento positivo que conseguiam, mas acabaram tirando a mão antes de quem estava na sala do outro lado xingando. Olha só, gente, então fica a critério. Se você está com uma dor, alguma coisa, você não tem, certo? Aí é que fala, a oportunidade se faz o ladrão. Se você não tem, certo? Aquela vocação, você não está com aquele intuito de prejudicar ninguém, apenas ali, certo? Você xingou por alguma dor, alguma coisa que você está ali na hora, você pode ter um efeito anestésico, só por causa daquela dor ali, tá, gente? Então, nesses casos, xingar pode ser benéfico para você do que não xingar, certo? Nesses casos, poucos casos, né? E aí tem um caso surpreendente aqui também que tá falando aqui no site, né? Que uma mulher foi picada por uma mosca e desmaia e quase morre na Escócia. Aí tem uma mulher escocesa de 42 anos de idade, ela foi picada por uma mosca altamente, né, aqui não tá falando, mas altamente assim perigosa, né? O veneno dela era potencial, né? E a mulher de tanta dor desmaiou, foi pro hospital. Quando chegou no hospital e ela acordou, ela estava sentindo tanta dor e os médicos iam aplicar, né, bezetacil ou algum anestésico nela ali, né, para ela poder voltar para casa. Mas ela chegou tanto dentro do hospital, gente, que a dor dela passou, ela curou da dor xingando. Entendeu? Dentro do hospital, isso foi na Escócia. E ela não precisou de tomar uma bezetacil que fosse, nem nada, não tomar remédio nenhum. O xingamento dela fez ela parar de sentir a dor na hora, tá? É raiva. Às vezes você tá... Já aconteceu isso comigo, eu fui atropelado uma vez que eu tava vindo da escola para casa. Eu tava com o corpo quente e eu comecei a xingar depois, aí o que acontece? Pra vocês entenderem, eu tava na época... Foi na época pós-pandemia. Na pandemia eu fiquei muito tempo dentro de casa. Então eu fiquei uma pessoa, se não podia sair para lugar nenhum, fiquei uma pessoa indigente, né? Que fala assim... Esqueci o nome que fala, né? Quando a pessoa fica muito tempo dentro de casa parada, né? E tudo. Aí quando eu voltei, pra me poder, eu fiquei barrigudo na época, né, gente? Tem esse detalhe ainda. Aí eu fiquei, né? Eu esqueci o nome, eu queria lembrar, mas agora não vou lembrar, não. Aí... O que acontece? Aí eu falei assim, hoje, essa semana inteira eu vou voltar a pé para casa, para poder desfazer essa barriga e voltar à minha atividade normal, porque eu sempre fui muito magro, né, e tudo. Aí o que acontece? Nessa daí eu acho que eu errei, justamente querer voltar, né, o meu estilo antigo tudo uma vezada só, uma semana inteira. Quando foi no terceiro dia que eu tava voltando a pé, à noite, 6 quilômetros de distância, da minha instituição de ensino até a minha casa, eu acabei passando mal, minha pressão desceu, e na hora que tava abrindo o trânsito, sabe quando o sinal do pedestre tá ali piscando no vermelho? Foi na hora que eu fui atravessar e vi o carro de longe, um Fiat Uno, e me atropelou. Gente, eu voltei para casa, minha mochila arrebentou a alça, o meu relógio tá no meu braço, voou longe, quebrou o vidro dele. E eu notei, né, depois que eu acordei, né, e tudo ali, que meu ouvido tava zumbindo, né, nem sabia que eu tinha sido atropelado, né, porque minha pressão desceu e veio aquele zumbido e a vista escurecendo, simplesmente eu desmaiei. Quando eu acordei, eu não senti nada.
Eu só vi que o pessoal estava em volta de mim, me ajudaram a recuperar meus pertences no asfalto e tudo. Meu celular quebrou, depois eu comprei outro e tudo. Aí o cara, né, do carro, né, falou assim: ah, foi você querer porque eu já vi que o sinal ia abrir pra mim e tudo. Eu sei, cara, mas ele também foi um pouco indigente também, porque no sinal, se o sinal do trânsito tá fechado pra ele e tá piscando pro pedestre, o que ele teria que fazer? Não acelerar o carro, mas esperar primeiro o sinal do pedestre ficar vermelho pra ele poder avançar o sinal, né? Nesse momento também foi bom que foi aprendizado para ele, para nunca mais fazer isso, né? Aí o que que acontece? Ele acabou me pegando em cheio, em uma velocidade alta. Aí ele queria me levar para o hospital, ele foi muito cordial, só que eu vi que o pessoal, ah, não, você não pode sair ileso, não, tem que chamar a polícia, que você avançou o sinal e tudo. Falei, amigo, corre daqui o mais rápido possível, que esse pessoal que vai acabar te lixando. Ou seja, o cara me atropelou, certo? Eu ainda ajudei ele. Ele falou, não, mas eu posso te levar até do hospital para ver se você não tem nada quebrado. Eu falei, amigo, tô conseguindo andar normalmente. Aí o que aconteceu, gente? Eu fui para casa. Cheguei aqui em casa e falei com minha mãe, ó, fui atropelado no centro, por isso que a minha mochila tá arrebentada. É prejuízo financeiro, eu já tinha meu próprio dinheiro que eu ganhava aqui no YouTube naquela época, né, gente? Aí o que acontece? Comprei minha mochila nova e tudo. Mas saiba, gente, daquele dia, aquela noite eu não senti nada. Por causa que eu tava com o corpo quente, eu tava nervoso, já tinha xingado, né? E aquilo foi anestésico pra mim. Mas no dia que eu amanheci, no dia seguinte que eu fui amanhecer, gente, meu joelho direito, gente, tava tava pesado, eu não tava conseguindo levantar da cama, uma dor insuportável na minha perna. Na hora que eu tirei a coberta, gente, eu tomei um choque, tá? Tinha uma bolha gigante de sangue repisado em cima do meu joelho, em cima da rótula do meu joelho direito. Aí quando eu cheguei na UPA Norte aqui, Juiz de Fora e tudo que eles foram, o médico tirou 600, deixa eu tentar lembrar aqui o valor exato, 600, acho que foi 672, 673 ml de sangue repisado da rótula do meu joelho, e ele descobriu que ali na rótula ali, que aquele sangue foi definido a um pequeno vasinho do meu joelho que arrebentou e também um trincado que houve na perna, ali na medula, ali no meu fêmur, gente. Ali no pé da rótula do joelho teve um rachado, um trincado ali no osso, certo? De 0,6 milímetro, ou seja, metade de 1 milímetro é 0,5, né? 5 milímetros, aí 6 milímetros é meio centímetro mais um quinto ali, certo? Ou seja, uma fendinha mínima. Sabe quanto tempo que eu fiquei de perna engessada na cama, gente? 2 meses e meio. Aí eu tinha que fazer meus exercícios ali do meu curso técnico, tudo em casa, entendeu? E olha só, e depois, cara, eu tive que andar de bengala ainda mais um tempão ainda, tive que fazer fisioterapia, negócio de choquinho na perna. E, gente, eu não senti nada na noite, na hora do atropelamento. Sabe por causa de quê, gente? Por causa que eu tava nervoso, eu tava com o corpo quente de tanto andar e além do xingamento. Então, nesse caso, gente, xingar, às vezes nem é só a raiva e às vezes nem é o corpo quente, às vezes é o xingamento. Só de você xingar e você extravasar, você tem efeito anestésico. Isso aconteceu comigo. Então, isso aí é outro caso que eu posso falar que é mais pura realidade, certo, gente? Então, às vezes, nesses casos de extravasamento de dor e tudo, o xingar, às vezes, além de ter, em vez de ter malefício, pode ter benefício anestésico, tá, gente? Então, é isso. Agora, outro fato, se você xingar, né, e apenas por extravasamento, ou seja, sem querer prejudicar ninguém ou a si próprio, pode significar inteligência ou criatividade. Por causa de quê? Inteligência e criatividade. Porque é aqui que fala que, segundo as pesquisas da mesma Universidade da Escócia, gente, fala que as pessoas que são mais inteligentes, aquelas que lê mais, que estuda mais, certo? Do que aquelas que não estudam e não lê, não tem costume de ler, certo? E não tem costume de pesquisar as coisas. Essas pessoas que têm maior inteligência por pesquisa e ler e tudo, elas conhecem, elas tendem a conhecer mais palavras do que quem não lê, quem não estuda. E assim, como ela tem conhecimento de mais palavras, certo? Foi feito uma pesquisa também na mesma universidade, certo? Que onde botaram 36 voluntários numa sala, certo? Dos que mais lê, certo? Que os mais liam na universidade, daqueles que eram mais preguiçosos e tinham menores notas. E nota, gente, na sala, na turma daqueles 36 voluntários, dos que mais liam, mais pesquisavam coisas no seu cotidiano e tinham mais probabilidade de aprender,
procurava as coisas para autoconhecimento e chegavam a entregar folhas e mais folhas de palavrões, né? Que eles pediram para anotar o maior número de palavrões que eles conheciam, e aquela sala ali do pessoal que procurava menos conhecimento e não lia, não procurava se buscar conhecimento, às vezes não entregava nem uma folha completa. E quando da sala dos pessoal mais inteligente, mais criativo, né, que procurava esse aprendizado, conseguiam lotar folhas e folhas de palavrões, e até às vezes palavrões que nem os próprios professores sabiam que aqueles palavrões existiam. Então, gente, é isso. Quanto mais inteligente você é, maior o número de palavrão também que você consegue aprender. Só que é aquele caso, você sabe mais palavrão, só que você não expressa, entendeu? Às vezes você sabe um monte, às vezes muito mais do que eu aqui, mas vocês não expressam, porque vocês são já centrados e não querem prejudicar ninguém. Vocês sabem, mas guardam essa sabedoria, né? Que a gente fala sabedoria negativa para si. E não usam a fim de prejudicar nem a si mesmo e nem aos outros, certo? Não usa para o mal, tá? Mas ter mais palavrões de vocabulário em mente, certo? Isso pode significar que a pessoa é inteligente e criativa, que você é uma pessoa que procura conhecimento. E quanto mais conhecimento você procura, maior o seu dicionário mental de ter palavrões, tá, gente? Então, é esse o detalhe. Agora, gente, a quarta aqui, né? A quarta opção que tem aqui, que também é um benefício também das pessoas que falam palavrão, é o fato de honestidade, né, social, e não a pessoa assim, verdadeira e honesta. Aí vamos lá, como é que se quadra aqui? Vamos ler aqui primeiro, depois eu vou explicar para vocês que isso aqui eu também já sei, tá? As pessoas que praguejavam e mentiam, menos no nível interpessoal e tinham níveis mais altos de integridade geral, segundo uma série de 3 estudos publicados em 2017 em Harvard, tá? Claro, em 2017 em Harvard. Claro que isso não significa que quem usa palavrões não tenha comportamentos antiéticos ou imorais. Para quem não entendeu, eu sei exatamente o que está falando aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu vou explicar para vocês agora vocês vão entender, tá? Vamos lá. As pessoas que praguejavam e mentiam menos do nível interpessoal e tinham níveis mais altos de integridade geral. O que é isso aqui, gente? Aquelas pessoas espontâneas, certo? Que são as pessoas honestas, que são as pessoas não falsas. Até aquelas pessoas que são falsas, que você xinga elas, assim, você pede desculpa depois, ela fala, não, tudo bem, foi uma questão do momento. Mas essa pessoa, às vezes ela é falsa e ela guarda, ela fala que tudo bem, que já relevou e tudo, que tem que relevar, mas às vezes ela é falsa, ela é fofoqueira e tudo. E aquela pessoa, sabe a pessoa que te marreta, fala mal de você, você sabe que às vezes fala mal de você por trás das costas, né? Pessoa falsa, já que a gente chama na sociedade vizinha fofoqueira, aquele parente, né? Aquela pessoa, muito fica conhecido como fofoqueiro, né? Aquela pessoa que guarda para si o rancor e depois fica falando mal de você pro resto da vida por trás das costas. É isso aí, gente. São pessoas desonestas e pessoas falsas, que na sua presença finge que tá tudo bem, mas depois das suas costas fala mal de você, xinga você para todo mundo ao seu redor e perto de você é uma santa. Então essas pessoas são desonestas, certo? Então só nesse caso, gente, delas xingarem pelas costas, já mostra, entendeu? Aí já dá para separar a pessoa honesta das desonestas. Esse caso aqui que fala que é aquela pessoa que xinga no momento da raiva e depois que a raiva passa, ela segue a vida, toca o barco e te respeita e não te fica mais querendo desejar mal pra você, que ela teve a raiva no momento da raiva, depois passou a raiva e esqueceu. Você tem que dar mais valor a essas pessoas do que aquela que finge que tá tudo bem e fica te xingando, tá? Então esses aqui são os casos da pessoa honesta, tá, gente? Então, as pessoas que praguejam e mentem, tá? Depois do momento da discussão, são as pessoas desonestas e aquelas que xingam, tá? E discutem no momento da raiva, mas depois relevam, né? São as pessoas honestas. Então, às vezes, o ato de xingar, certo? Pode
te fazer pensar e discernir muito bem as pessoas que você pode atrair para sua vida ou repelir, certo? E o recomendado é repelir o máximo possível de pessoas desonestas, tá? Pessoas com baixa índole, a pessoa que fala mal dos outros pela sua costa, certo? Mesmo que não for de você, mas a pessoa chegou pra você e fala assim, fulano de tal, eu não gosto dele, ele é muito hipócrita e tudo. Aí quando você vê a pessoa, quando tá no pé daquela outra que ela tava xingando pra você no momentos antes, ou nos dias antes, e tá lá conversando com a pessoa como se nada acontecesse, você pode pensar pra você, você já consegue pensar, ó, essa pessoa é falsa, entendeu? Se ela fala mal dos outros pra mim, e tá aí conversando com a pessoa normalmente, será que ela não fala mal de mim também para os outros e conversa comigo normalmente depois? Então, gente, caiam fora dessas pessoas, tá? Então, nesse caso, o ato dessa pessoa xingar os outros pelas costas e não xingar a pessoa e conversar normalmente com a pessoa depois, na frente dela, já dá para saber, né? Nos dá o conhecimento de quais pessoas descartamos da nossa vida ou não. Então, nesse caso, o ato delas xingarem por trás já dá pra gente, nós que temos mente sã, né, e estamos à busca do conhecimento, dá pra gente saber, né, tudo sobre o nosso próximo, só analisando essa faixa aí do xingamento dela, certo, gente? Então, nesse caso, o fato dela xingar os outros por trás ou na frente, certo, na cara, já nos dá sabedoria, certo? De quem distanciar e aproximar da nossa vida, tá? Então fica esse detalhe também aí, né? E depois a quarta, né? A quinta, né, gente? A quinta aí, a quarta ou a quinta, já perdi o número aí, certo? Questão positiva sobre xingar, certo? O xingamento é o seguinte, a universalidade. Foi aquilo que eu falei. Vou ler o texto aqui, depois vou dar aqui um critério que eu sei sobre isso aqui, tá? Vamos ler o texto aqui do Globo, tá? E depois eu vou falar. Vamos ver aqui, ó. Aqui na verdade é a quarta, né? Lembrei que agora, a universalidade. Vamos ler. O palavrão é poderoso, porque mexe com tabus da sociedade. Quase todas as línguas têm palavrões. Acabei de falar isso agora mesmo, né, gente? Todos os países do mundo têm seus próprios palavrões, né? Mas não são apenas as pessoas que aprenderam o poder de usar palavras que causam desconfortos, como também plantas e animais. Olha só, gente, planta xinga. É legal, né, cara? Mas é verdade, cara. A planta também é um ser vivo, né? Enfim, cara. Só que aí a planta, como ela não pode falar, ela expressa, né, o desconforto dela, às vezes pela coloração da folha, certo? Às vezes por estar, né, raquítica, às vezes não desenvolve bem, né? Aí a planta mostra que ela não tá bem ali naquele local e tudo, né? Aí esse é o xingamento da planta, certo? Mas os animais em si, né? Tem uns momentos também de expressar quando eles estão nervosos, quando eles estão acuados e tudo, entendeu? Então, cara, o fato de xingar não é só do ser humano não, tá? Então, é de todo o ser vivo na face da Terra e no cosmos, ou seja, em outros planetas e galáxias, enfim. Tá, gente? Então fique claro isso aí também, tá? Aí vamos lá para o texto aqui de volta aqui. Na natureza, os chimpanzés usam seus excrementos como um sinal social. Para manter as pessoas afastadas, eles tampam bosta na cabeça das pessoas. Isso aqui depois eu vou falar, tá, gente? Vamos lá. Aqueles animais criados em cativeiro, treinados com a linguagem de sinais para dizer palavras que os seres humanos também falam, né, em linguagem de sinal, porque é surdo aí e tudo, né? Tem esse negócio aí da linguagem de sinal, tem circo aí que ensina os macacos, né, e os animais aí treinados a conversar com a gente por linguagem de sinal, tá? E aí, né, os animais treinados com linguagem de sinais para dizer cocô e usar o pinico começaram a usar o sinal como fazemos com a palavra merda. Ou seja, os macacos que aprenderam linguagem de sinal, a palavra que eles mais falam ali nos sinais na mão deles é a palavra merda. Olha só que legal. E aí, vamos lá, né? Xingar é apenas uma maneira de expressar seus sentimentos, né? Quando você não tem a intenção de magoar ou prejudicar a si ou aos outros, né? Aí vem aquele caso lá das palavras maléficas, né? Dos efeitos maléficos. Mas aí quando você tem, né, apenas expressão de sentimento, né? E não tem aquele caso ali de querer prejudicar ninguém, né? E tudo,
aí é apenas expressão de sentimentos, né? Aí xingar é apenas uma maneira de expressar seus sentimentos que não envolve jogar a merda real em ninguém. Ou seja, quando você não tem aquela vontade, né, de prejudicar ninguém com seus xingamentos, você não quer jogar merda real em ninguém. Mas no macaco, quando ele xinga, ele tem essa intenção de querer jogar merda nos outros, tá? Você apenas joga a ideia de merda por aí. Ou seja, sua vida às vezes tá uma merda, mas você não xinga nem a si próprio e nem a ninguém, entendeu? Então você apenas às vezes xinga ali por expressar que sua vida tá uma bosta e isso aí te faz um pouco se sentir um pouco melhor, tá? E aí vai, né? Aí fala aqui, né, que os chimpanzés, né, têm a mania de jogar merda nos outros quando ele tá incontente. Isso aqui, gente, quem é aí do Rio de Janeiro deve conhecer essa história, certo? Se for alguém do Rio aí ver esse vídeo meu que comenta aí se é verdade ou mentira, que minha mãe, na infância, eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, chama tia Carolina, e a minha mãe, volta e meia, quando era mais nova, né, antes de eu nascer e tudo, que ela ainda era adolescente, ela ia muito para essa casa da minha tia Carolina. E elas falavam, elas viviam rindo, elas riam até hoje, né, quando conta essa história, que no zoológico aí do Rio de Janeiro tinha um tal de macaco chão, né, cara, acho que era chimpanzé ou gorila, não sei, que tinha mania de tampar bosta em todo mundo que passava, que ele vivia nervoso lá, entendeu? Ele era um macaco esquizofrênico, um negócio assim, né, e ele era aguçado. E a minha tia ria muito que toda vez que ela ia no zoológico, ela tinha que comprar um guarda-chuva. Por causa de quê? Ou comprava o guarda-chuva ao visitar o macaco Tchão, porque todo mundo que ia lá visitar ele voltava com um pedaço de bosta ou na cabeça ou na roupa, porque tapava bosta em todo mundo. Bom, eu não sei se é verdade, né, porque elas contam isso, e ainda tem um detalhe ainda bem estranho, ainda falaram que uma vez votaram nele para ser prefeito do Rio de Janeiro. Olha, sinceramente, cara, eu não sei se é esse conto do vigário, mas a minha tia conta isso e minha mãe ri e ela confirma, né? Então, às vezes, seja verdade. Quem é do Rio de Janeiro, se quiser falar se é verdade ou não, gente, confirma aí pra mim. Depois eu também vou procurar no Google, na Wikipedia também, pra saber se esse macaco ele é conhecido, se é realidade. Depois, se eu achar alguma coisa, eu jogo uma foto aí pra vocês, alguma coisa, tá? Mas eu acho que é balela, né? Mas é aquele negócio, né? Como eu não sei, eu não posso subjugar as duas, né? Aí eu tenho que dar o ato também da dúvida. E por isso eu tô perguntando, né? Se for alguém do Rio de Janeiro conheceu esse macaco Tchão aí, puder, né? Então é isso. Ou seja, o ato de xingar, certo? Não só pertence a nós seres humanos, é muito mais primitivo que a gente pareça. As plantas e os animais também têm o ato também de ficarem nervosos, e nervosos eles podem xingar ao modo deles lá, né? Ou dar um ruído, um grunhido, o cavalo relinchar, dá um coice na pessoa, as plantas ficam sem vida, né? Ficam opacas, ou então não floresce. Tem vários e vários, né? Aí o reino fungo, igual tá falando aqui, os fungos, né? Os cogumelos, eles ficam com coloração diferente, que o cogumelo tem aquele cogumelo branco que nasce pau podre. Você sabe quanto o ambiente dele tá bom ou não, porque quando tá bom, ali a madeira tá boa, ele fica mais clarinho possível, ele fica branco, brilhante. Aí quando você vê que ele tá meio opaco, ele tá meio acinzentado, é porque aquela madeira ele já não é mais boa para ele. Aí o cogumelo, né, ele é um fungo, ele expressa se o ambiente tá bom para ele através da coloração dele. Entendeu? Olha só que legal, cara. Aí me faz lembrar também do camaleão, né? Que dependendo do ambiente que ele tá, ele se camufla na natureza, ele troca a cor do seu corpo ali de acordo com o ambiente, né? Às vezes para capturar sua presa, às vezes para esconder da pessoa que está querendo fazer mal a ele. Ou seja, os animais também têm capacidade de xingar, certo? E se extravasarem aos seus métodos, certo, gente? Então fica aí. Aí eu paro por aqui, gente, esse vídeo. Mas é aquele detalhe, entre os males e os benefícios, o que vai separar quando você está xingando e você vai ter um malefício em resposta, ou quando você está xingando e vai ter um benefício em resposta, gente? Aí aquele negócio que eu já falei antes, gente, vai depender do ato do xingamento. Por que você xingou? Você xingou para menosprezar alguém ou a si próprio, em determinados assuntos, igual eu falei ali, certo? Ou você está xingando apenas por alívio da sua dor, certo? Ou por uma vontade própria ali para extravasar sua criatividade, alguma coisa assim.
Aí é que fala, tudo depende do ato, certo? O ato é as suas ações, certo? É o seu achar. Para que você está jogando aquilo? É para ofensa? Não é para ofensa? É para extravasar sentimento? Não é para extravasar sentimento? É para ferrar a pessoa? Não é para ferrar a pessoa? É isso que vai diferenciar, certo? É a sua probabilidade, o seu achismo na hora de cometer o palavrão. Se você jogar um palavrão no ar para prejudicar algo ou alguém, você vai ter malefícios como resposta, tá? Os malefícios que eu já falei. Agora, se for para expressar uma dor que você está ali no momento, aí você pode ter benefícios. Essa dor pode passar momentaneamente, você pode ter efeito analgésico, você pode ter criatividade, você pode ter inteligência, você pode discernir uma pessoa falsa de uma pessoa honesta, certo? E além de tudo também você pode saber, né, aprender se um animal ao seu redor, né, se ele tá sofrendo ou se não tá, certo? Às vezes, dependendo da expressão que ele tá fazendo ali, né, e do comportamento dele, você pode ajudar ele ou não, tendo este conhecimento, certo, gente? Então, falar palavrão, às vezes, muitas vezes, não tem malefícios, mas às vezes benefício. E aí que vai decidir se você vai ter malefício ou benefício é o motivo que você está usando o palavrão. Se for para fins negativos, certo? Para prejudicar os outros ou ofender, você vai ter energias negativas, você vai sofrer ao longo da sua vida por causa disso. Agora, se você for apenas por expressão, certo? Ou sentimentalismo próprio, aí você terá benefícios a depender ali do caso em questão, certo, gente? Parando essa filosofia por aqui. Então, desde já eu falo, se tiver algum comentário, vocês discordarem de alguma coisa, vocês estão livres a comentar o que vocês quiserem na descrição, certo, gente? Só não soltem palavrões aí, porque senão vai cair na malha fria dos comentários aqui, certo? Dos filtros do YouTube, e pode o seu comentário ficar invisível, certo? Ou então o YouTube pode passar a não me trazer mais, não me notificar mais os seus próximos comentários e próximos vídeos, entendeu, gente? Então, muito cuidado com isso aí, tá, gente? Fiquem todos com Deus. Espero que tenham aprendido alguma coisa e tirado algum conhecimento para autoevolução, né? Com o Espiritismo fala que a gente tem que buscar conhecimento sempre. Espero que isso tenha sido de grande ajuda ou alguma ajuda na vida de vocês, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele quiser, gente. Abraços a todos.